Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí começar esse curso nosso aqui de Física 4. Para começar o curso de Física 4, eu achei razoável a gente fazer uma revisão de Física 3. Nota só o seguinte, eu vou tentar fazer isso aqui em um vídeo de 20 minutos. O curso de Física 3 é talvez o curso de Física Básica que eu mais gosto de lecionar, é um dos mais legais, assim, não dá para fazer tudo em 20 minutos, certo? Mas eu vou tentar fazer aqui só para a gente dar uma revisada mesmo. Qualquer coisa, vocês têm que voltar nos livros lá que vocês estudam, volta no Feynman, volume 2, volta no Moisés e tentem dar uma estudada. Esse curso de Física 3 vai ser importante, não só nessa disciplina de Física 4, mas no restante aí do curso, certo? Mas vamos já passar para a revisão de Física 3. Nesse curso de Física 3, a gente estuda o quê? Né? A gente estuda eletromagnetismo. A gente começa estudando eletrostática, depois a gente passa para estudar magnetostática, depois a gente começa a estudar eletrodinâmica, quando a gente fala lá de lei de Faraday, lá na frente, certo? Então eu vou tentar revisar isso aqui tudo. Mas a gente começa estudando o quê? Né? A gente começa estudando forças, porque é a ideia mesmo do programa da mecânica lá newtoniano, né? Lei de força entre duas cargas, porque como a gente começa estudando eletrostática, a gente quer estudar como que uma carga exerce força na outra carga, ou qual que é a ação de uma carga na outra carga, tá certo? Então a gente começa aqui estudando duas partículas, e esse programa de força é o programa newtoniano, então quase que um programa mecânico lá desde Newton, tá certo? Então a gente tem aqui duas partículas, partícula aqui Q2 e a partícula Q1, cada uma dessas partículas tem uma carga elétrica, então a gente começa estudando eletrostática. No estudo eletrostático é importante a gente ressaltar que existem monopolos para a eletrostática, ou seja, existe uma carga, a gente pode estudar uma carga só positiva ou uma carga só negativa quando a gente está estudando eletrostática ou eletricidade. No magnetismo isso deixa de ser verdade, mas existem monopolos, ou seja, existe uma carga só positiva, existe uma carga só negativa para o estudo eletrostático, ou para o estudo da eletricidade, tá certo? A gente quer estudar qual que é a força, por exemplo, que essa partícula 2 exerce na partícula 1. Essa força ela é dada aqui pela lei de Coulomb, então a lei de Coulomb está escrita aqui embaixo, mas o importante aqui é o quê? Essa força, ela está direcionada aqui na linha que liga essas duas cargas, tá certo? E ela é proporcional aqui ao produto das cargas, então ela pode ser ou atrativa ou repulsiva. Se as cargas forem de mesmo sinal, essa força vai ser repulsiva. Se a carga for de sinal diferente, essa força vai ser atrativa, tá certo? E ela varia aqui com o inverso do quadrado da distância. Então isso é importante para a gente saber aqui da lei de Coulomb entre partículas. Só que depois a gente estuda a lei de Coulomb também para objetos contínuos. Então se a gente tem aqui, por exemplo, esse anel aqui carregado, vamos supor que a gente tem esse anel aqui carregado e a gente quer saber qual que é a força que esse anel carregado, esse aqui é um exercício clássico lá da Física 3, então a gente quer saber qual que é a força que esse anel carregado, esse anel ele possui uma carga Qzão, por exemplo, total, qual que é a força que esse anel carregado exerce nessa partícula Q, que está aqui no eixo central desse anel, a uma distância dzão desse anel. Esse anel tem raio Rzão, tá certo? Como que a gente faz isso, né? Então a gente assume aqui o princípio da superposição. O princípio da superposição me diz o seguinte, que a força que atua numa carga vai ser a soma das forças de todos os componentes que estão exercendo força nessa carga, tá certo? Então a gente faz o seguinte, a gente faz uma estratégia que é separar esse anel aqui em pequenos pedacinhos de carga. Então cada pedacinho vai ter uma carga aqui dq anel, tá certo? E a gente utiliza aqui a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, essa aqui é a mesma lei de Coulomb, mas para um elemento infinitesimal de carga desse anel aqui. Então como é que a gente faz? Né? A gente pega aqui esse elemento infinitesimal que ele tem um comprimentozinho dl e a gente substitui aqui que esse anel aqui a gente supõe, por exemplo, que ele tem uma densidade de carga lambda. Então a carga desse elemento de anel aqui vai ser lambda dl, tá certo? Então a gente calcula qual que é essa força dF que é exercida por esse elemento dl desse anel, tá certo? Então a gente calcula essa força dF, só que aí a gente nota que por simetria vai ter um elemento aqui oposto, que vai exercer uma força virada para o outro lado, então só vai sobrar essa componente perpendicular aqui. Eu estou chamando de perpendicular ao anel, a gente faz essa conta, mas o importante é o seguinte, o importante é que a gente continua seguindo a lei de Coulomb e a gente está utilizando o princípio da superposição. Por quê? Porque para a gente saber a força total que esse anel exerce nessa carga aqui, cor-de-rosa aqui em cima, a gente tem que fazer integral. Se a gente está fazendo integral, a gente está assumindo aqui o princípio da superposição, para a gente saber qual que é a força que esse anel exerce nessa carga aqui.
tá certo? Então isso aí já é bacana, a gente já viu que a lei de Coulomb e o princípio de superposição, e depois a gente define o campo elétrico. Isso aqui eu estou seguindo a mesma ordem do Halliday, a mesma ordem didática dos livros didáticos. Então a gente falou primeiro da lei de Coulomb, depois a gente fala do campo elétrico. Então, dado esse mesmo anel aqui, a gente pode se perguntar o seguinte, tá, se a gente não quer saber qual que é a força que esse anel exerce naquela carga aqui, mas se a gente quer saber qual que é o campo que esse anel aqui gera nesse ponto pretinho aqui do espaço, nesse ponto que estava a carga aqui, tá certo? Então como que a gente faz? A gente coloca aqui uma carga de teste nesse ponto aqui do espaço e depois a gente define o campo elétrico como sendo a força que esse anel exerceria nessa carga Q de teste, então é a força que esse anel exerceria nessa carga Q dividido pela própria carga Q. Ou seja, o campo elétrico, ele é uma entidade física, a gente vai estudar isso nessa disciplina inteira, mas ele é uma entidade física que esse anel aqui, ele está exercendo em algum ponto do espaço, tá certo? Então independe de ter uma carga aqui. Esse anel aqui, ele gera um campo elétrico nesse ponto do espaço. E a gente pode também utilizar o princípio da superposição para calcular, por exemplo, qual que é o campo elétrico gerado por esse anel nesse ponto do espaço. Então isso tudo a gente já viu lá em Física 3, eu não vou ficar resolvendo esses probleminhas não, vocês já viram isso tudo lá em Física 3. Mas essas definições são importantes. Então a gente viu primeiro a lei de Coulomb, depois o princípio de superposição, depois o campo elétrico. Então a gente define o campo elétrico dessa forma, é a força que esse objeto aqui geraria numa carga de teste dividido pela própria carga de teste. Então o importante aqui é, o campo elétrico é uma entidade física que esse objeto aqui, por exemplo, esse anel, ele vai gerar num ponto do espaço. Então o campo elétrico ele está atuando em alguns pontos do espaço, tá certo? Dada a configuração que você está estudando. Bacana. Aí depois a gente vai falar de lei de Gauss, mas antes de falar da lei de Gauss, vamos falar de um fluxo de um campo vetorial. Então vamos pensar que dada essa área aqui S, eu tenho aqui um quadrado, um losango aqui, que pega uma folha, né? Uma folha de papel. Eu tenho uma folha de papel, eu tenho essa folha aqui. Cadê? Deixa eu pegar uma folha aqui. Tem uma folha aqui. Então eu tenho uma folha de papel aqui, eu tenho essa folha que é de rascunho. Tem essa folha aqui de papel aqui, e essa folha aqui eu posso tentar pensar o seguinte, dado um campo vetorial que está aqui presente no espaço aqui, qual que é o fluxo desse campo vetorial nessa folha? Isso que a gente quer se perguntar. Então, dada essa folha aqui, que é esse objeto cinza que eu desenhei aqui, qual que é o fluxo do campo vetorial nessa folha? Primeira coisa que a gente tem que fazer é, a gente tem que definir um vetor normal a essa área, tá certo? Então a gente tem uma área aqui, S, essa área aqui é S, e a gente tem esse vetor normal a essa área. Normal por quê? Porque ele é perpendicular a essa área. Ele podia estar sendo definido tanto nessa direção quanto nessa direção de cá. Ele podia estar sendo definido nessa direção de cá. Eu quis definir esse vetor normal junto com essa seta vermelha aqui, tá certo? Então, dada essa área aqui, a pergunta que a gente quer responder é: qual que é o fluxo, por exemplo, desse campo vetorial azul, desse campo vetorial V, eu chamei de V aqui, tá certo? Então, qual que é o fluxo desse campo vetorial V nessa área cinza S aqui? Tá certo? Sendo que esse campo vetorial V ele faz um ângulo θ com essa normal, tá certo? Então a gente define o fluxo em geral eu vou chamar de φ, a gente define o fluxo do campo vetorial como sendo a integral. Nesse caso aqui, nesse caso específico dessa figura que eu estou mostrando, essa área aqui é uma área aberta, tá certo? É como se fosse essa folha de papel aqui, ó, é uma área aberta. Essa área ela não está encerrando nenhum volume, tá certo? É como se eu pegasse uma sacola de plástico de supermercado e deixasse ela aberta. Quando eu fechar essa sacola, eu vou estar encerrando um volume, mas por enquanto eu estou deixando ela aberta. Então o fluxo desse campo vetorial nessa área aberta aqui, ele é definido como sendo integral nessa área, então é uma integral aqui, em geral, uma integral dupla, tá certo? Como a gente está trabalhando aqui em espaço de 3 dimensões, então essa ela vai ser uma integral aqui nessa área S, então isso aqui é importante, ó, por favor se atentem a isso. Então essa área S aqui está vinculada a essa área S de cá, ó. Tá certo? Então se atentem a isso. Então o fluxo desse campo vetorial V, ele é integral do campo vetorial produto escalar com essa área, tá certo? E para eu fazer esse produto escalar do campo vetorial com essa área, eu tenho que fazer com essa normal que a gente definiu com relação a essa área. Então o fluxo do campo vetorial vai ser o quê? Vai ser integral do campo vetorial produto escalar com NDA. Em geral, aí é por costume meu, não tem nada, isso é totalmente arbitrário meu. Em geral, eu não costumo escrever esse NDA, eu já costumo colocar um DA aqui, ó. Então o DA seria o quê? Esse DA seria um elemento de área que ele tem a direção dessa normal, tá certo? E o tamanho dele é o tamanho da área aqui,
tá certo? É o tamanho infinitesimal da área, tá certo? Então o fluxo desse campo vetorial vai ser o quê? Vai ser integral nessa área S, porque eu estou querendo o fluxo desse campo vetorial em S. Então vai ser a integral do campo vetorial em S, produto escalar com NdA, ou produto escalar com dA. Esse dA é justamente o elemento de área que está apontando aqui a direção, o sentido dele apontando no vetor normal a essa área. Tá certo? Então essa aqui é a ideia do fluxo de um campo vetorial, beleza? Numa área aberta. Mas e se eu tiver uma área fechada? Então se eu pegar aqui, então olha só, essa folha de papel que eu peguei aqui, ela não consegue encerrar aqui uma área fechada, ela não consegue fechar ela totalmente. Mas se eu tiver, por exemplo, uma sacola de supermercado, eu consigo fechar essa sacola e dentro dessa sacola vai ter um volume, tá certo? Eu posso pegar esse estojo aqui, ó, esse estojo aqui ele tem uma área que ele está fechado, tá certo? Ele está fechado aqui, então eu tenho uma área que esse camarada aqui, ela era uma área fechada e ela está encerrando um volume dentro desse estojo aqui, tá certo? A gente pode se perguntar também qual que é o fluxo desse campo vetorial nessa superfície fechada. Então o fluxo desse campo vetorial nessa superfície fechada a gente vai indicar com esse símbolo aqui, essa integral de bola aqui, essa integral de área aqui fechada, tá certo? Essa bolinha aqui vai indicar que é uma integral numa superfície fechada, então eu tenho que fazer essa integral em toda a superfície, tá certo? Em toda a superfície fechada, e a gente tem que garantir que essa integral numa superfície fechada. Então o fluxo desse campo vetorial nessa superfície fechada, a definição é a mesma, é integral nessa superfície, mas a gente vai indicar com esse símbolo, é integral do campo vetorial produto escalar com dA, tá certo? Então a ideia é a mesma, e isso aqui vai ser importante para quê? Para a gente falar de lei de Gauss. Antes de falar de lei de Gauss, uma interpretação interessante desse fluxo de um campo vetorial numa superfície fechada é que o fluxo de um campo vetorial numa superfície fechada, ele me indica se existe uma fonte ou um sumidouro desse campo vetorial, tá certo? Então se a gente tem uma fonte ou um sumidouro desse campo vetorial, isso vai ser indicado por esse fluxo do campo vetorial numa superfície fechada, tá certo? Isso aqui vai ser um negócio importante para a gente. Então por que isso é importante? Porque a gente chega na lei de Gauss. O que a lei de Gauss vai me dizer? A lei de Gauss vai me dizer o seguinte, vai me dizer que o fluxo, aí agora que eu estou voltando em eletromagnetismo de novo, né? A gente falou um pouco de campo vetorial, a gente falou de cálculo vetorial e agora nós vamos voltar um pouquinho em eletromagnetismo. O que a lei de Gauss vai me falar é que o fluxo do campo elétrico, aí vocês já lembram lá do campo elétrico, certo? Quem que gera campo elétrico? Quem gera campo elétrico, se vocês voltarem aqui, ó, quem gera campo elétrico é uma carga. Então quem que gera o campo elétrico? Ou um conjunto de cargas, de partículas, de várias partículas, elas podem gerar um campo elétrico no espaço ao redor delas, ou um objeto carregado que tem uma dimensão finita, ele pode gerar um campo elétrico no espaço ao redor dele, certo? Um objeto de tamanho infinito é uma abstração que às vezes a gente usa em alguns exercícios, mas só que qualquer objeto carregado ele vai gerar um campo elétrico ao redor dele, beleza? Então bacana, né? Então o que a lei de Gauss me fala? Ela me fala que o fluxo desse campo elétrico numa superfície fechada, isso é muito importante, essa lei de Gauss. A interpretação dela é muito importante. Ela vai me falar que o fluxo, olha só, o fluxo do campo elétrico numa superfície fechada, ele vai ser igual à carga envolvida por essa superfície fechada dividido por ε0, certo? Então o que a lei de Gauss vai me falar vai ser isso. Ela vai me falar que o fluxo do campo elétrico numa superfície fechada, o fluxo do campo elétrico uma superfície fechada vai ser igual à carga envolvida por essa superfície fechada. Note só o seguinte, qualquer superfície fechada, ela vai envolver um certo volume. Se eu tenho uma superfície fechada assim, ela vai envolver um certo volume. Dentro desse volume eu posso ter alguma carga sendo envolvida por essa superfície, tá certo? É como se eu pegasse essa sacola do supermercado, fechasse ela e ali dentro eu posso ter nada, ou por exemplo só ar, eu posso ter nada ali dentro, ou eu posso ter algumas laranjas ali dentro, tá certo? Então, o que a lei de Gauss vai me falar é que o fluxo do campo elétrico nessa superfície fechada, e muita atenção a esses camaradas aqui, ó, a essa superfície fechada aqui, tá certo? Então o fluxo do campo elétrico nessa superfície fechada vai ser igual à carga envolvida por essa superfície dividido por ε0. Quem é ε0? Eu não falei lá atrás, mas é uma constante que a gente chama constante de permissividade elétrica do vácuo. Tá certo? Então, esse ε0 ele é uma constante física que ele chama permissividade elétrica do vácuo. Tá certo? Então, o que a lei de Gauss vai me falar é que o fluxo do campo elétrico numa superfície fechada é igual à carga envolvida por essa superfície dividido por ε0.
tá certo? Só que a carga envolvida por uma superfície fechada, a gente pode escrever uma carga envolvida numa superfície fechada como sendo o quê? Como sendo a integral da densidade de carga no volume total que foi envolvido por essa superfície. Aí aqui muita atenção a isso aqui, ó. Muita atenção a isso aqui, ó. Essa superfície fechada, ela tá conectada com esse volume aqui, ó. Então por quê? Porque esse volume não é qualquer volume. É o volume que foi encerrado por essa superfície fechada, tá certo? Então eu não posso simplesmente pegar essa área que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, e pegar um volume que está fora dessa área, tá certo? Eu não posso pegar essa área que está sendo envolvida por essa sacola aqui, ó, por esse desenho aqui que eu fiz aqui. Eu não posso pegar essa área que está sendo envolvida por essa sacola e pegar um volume que está aqui, ó, desse lado de cá. Tá certo? Eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que pegar o volume que está dentro dessa área aqui, ó. Então eu tenho que pegar o volume que está dentro dessa área, tá certo? Então olha só, eu vou ler de novo aqui. O que a lei de Gauss vai me falar é que o fluxo do campo elétrico nessa superfície fechada é igual a carga envolvida por essa superfície fechada dividido por ε0. Mas a gente pode escrever essa carga envolvida como? A gente pode escrever essa carga envolvida como? A gente pode escrever essa carga envolvida sendo a integral da densidade de carga nesse volume, mas não é qualquer volume, é o volume encerrado por essa superfície, tá certo? É o volume encerrado por essa superfície, beleza? Então olha só, a superfície fechada encerra um volume e essa carga envolvida tem que estar dentro desse volume, tá certo? Essa aqui é a ideia da lei de Gauss. Bacana. E a lei de Gauss, esse aqui é um detalhe interessante que eu sempre gosto de perguntar, que é o seguinte: a lei de Gauss ela funciona sempre? Fica a pergunta aí para vocês. A lei de Gauss funciona sempre? Eu vou deixar isso aí de pergunta para vocês. A lei de Gauss funciona sempre. Só que em geral, a gente usa a lei de Gauss no curso de Física 3 para saber quem que é o campo elétrico. E para saber quem que é o campo elétrico, a gente usa a lei de Gauss sempre que existe simetria. Se existe uma simetria planar, uma simetria cilíndrica, uma simetria esférica, a gente utiliza a lei de Gauss. A gente utiliza a lei de Gauss em conjunto com essa simetria para descobrir quem que é o campo elétrico, tá certo? Mas eu vou deixar essa pergunta para vocês. A lei de Gauss, esse camarada aqui, ó, ela é válida sempre, tá certo? A lei de Gauss ela é válida sempre? Ou só quando há simetria? Eu vou deixar essa pergunta para vocês. Depois a gente conversa isso na aula, mas aí fica essa pergunta aí para vocês, tá certo? Mas em geral a gente utiliza a lei de Gauss para conhecer quem que é o campo elétrico. A gente utiliza a lei de Gauss para conhecer quem que é o campo elétrico quando a gente tem simetria no nosso problema. E aí a gente pode fazer aquelas continhas todas que vocês já fizeram lá no Física 3, eu não vou ficar repetindo aqui não. Minha ideia aqui é dar interpretação para vocês. Então a interpretação da lei de Gauss é: o fluxo do campo elétrico numa superfície fechada ele é igual a carga envolvida por essa superfície fechada dividido por ε0. Certo? Bacana. Aí depois a gente já falou um pouquinho de fluxo de campo elétrico, vamos falar um pouquinho de circulação de um campo vetorial, tá certo? Então a circulação de um campo vetorial, ela é dada por isso aqui. A circulação em quê, né? A circulação em um certo caminho. Esse caminho aqui, eu deixei esse caminho aqui aberto, tá certo? Não é um caminho fechado, mas dado esse campo vetorial V e eu tenho esse caminho C aqui, a gente define aqui a circulação desse campo vetorial V como sendo o quê? Como sendo a integral desse campo vetorial nesse caminho. E aí a gente tem que dar um direcionamento desse caminho. Nesse caso aqui, eu estou direcionando esse caminho dessa forma aqui, ó. Tá certo? Vocês estão vendo que tem essa setinha aqui, tem essa setinha aqui, ó, rosa aqui. Tá certo? Então esse DL aqui, ele vai ter direção e sentido do caminho que a gente está percorrendo. Então a gente está percorrendo aqui desde esse ponto de cá até esse ponto de cá, por exemplo. Tá certo? Então, dado esse caminho aqui, a circulação desse campo vetorial V nesse caminho aqui aberto, nesse caso, é dado pela integral de V escalar dl. Tá certo? Bacana. E se eu tiver um caminho fechado, né? Se eu tiver um caminho fechado, a ideia vai ser a mesma. O símbolo que a gente vai usar aqui é uma integral de bola aqui nesse caminho C. Então, olha só. E aí, note o seguinte, todo caminho fechado encerra uma área. Lembra da lei de Gauss? Toda área fechada encerra um volume. Aqui, todo caminho fechado vai encerrar uma área, tá certo? Então a gente tem que ir pensando nisso. Então a gente define aqui a circulação desse campo vetorial V num caminho fechado, como sendo a integral de bola aqui nesse caminho C, do campo vetorial escalar com dl. E aqui vale um negócio interessante que é que se a circulação desse campo vetorial V num caminho fechado for zero, se a circulação desse campo vetorial num caminho fechado for zero, ou seja, se a integral desse campo vetorial nesse caminho todo aqui, ela for nula, tá certo? Isso a gente pode definir um potencial
para esse campo vetorial. Ou seja, a gente sempre vai poder escrever esse campo vetorial V como sendo menos o gradiente de alguma função que a gente chama de potencial, tá certo? Isso aqui vai ser importante para a gente também. Eu vou deixar um vídeo embaixo na descrição aí sobre gradiente divergente rotacional para vocês. A gente vai utilizar isso mais para frente. Então bacana, né? Então olha só, a gente já definiu aqui o fluxo de um campo vetorial e a circulação de um campo vetorial, tanto para superfícies, o fluxo para superfícies abertas e fechadas e a circulação para caminhos abertos e para caminhos fechados. Bacana, né? E aí a gente nota o seguinte, que para um campo elétrico estático, deixa eu até trocar a cor aqui, para um campo eletrostático, ou seja, para um campo elétrico estático, deixa eu colocar aqui, que minha câmera está na frente, para um campo elétrico estático, isso é importante, para um campo eletrostático, sempre vai valer que a circulação do campo elétrico num caminho fechado é zero. Isso vale para campo elétrico estático. Para campo elétrico variando no tempo, isso não vale. Mas para um campo eletrostático, a circulação do campo elétrico num caminho fechado é zero. Portanto, a gente pode escrever que o campo elétrico é menos o gradiente do que a gente chama de potencial elétrico. A gente define potencial elétrico através disso, sabendo que o campo eletrostático, a circulação dele nesse caminho fechado é zero. Então, a gente pode definir o potencial elétrico dessa forma, tá certo? A gente define o potencial elétrico, esse V aqui é o meu potencial elétrico, então o campo elétrico é menos o gradiente desse potencial elétrico. Ou a gente pode definir o potencial elétrico através desse caminho aqui. Então, se a gente tem esse caminho aqui que vai de A até B, a gente define o que a gente chama de diferença de potencial elétrico como sendo menos a integral do campo elétrico escalar com dl nesse caminho aqui, tá certo? Então, nesse caminho aqui, a gente define a diferença de potencial elétrico como sendo menos a integral de A até B, porque eu estou saindo aqui de A e vindo até B, do campo elétrico escalar dl, tá certo? Então a gente define a diferença de potencial dessa forma. Depois a gente estuda capacitores, né? Só vou deixar aqui rápido aqui a questão de capacitores. O capacitor é o que? Ele é formado por dois condutores. Eu carrego um condutor com uma carga mais Q, o outro condutor com uma carga menos Q. Nessa disciplina a gente não vai tratar com dielétricos, tá certo? Só com coisas aqui no vácuo e bons condutores. Mas se a gente pega um condutor com carga mais Q, um condutor com carga menos Q, aqui eu estou dando o exemplo de um capacitor de placas paralelas, mas pode ser também com um capacitor coaxial, e aí vocês já fizeram vários exercícios também. Se a gente define aqui, se a gente pega esse objeto aqui todo, né, uma placa aqui com carga mais Q, uma placa com carga menos Q, esse objeto aqui vai ter aqui um campo elétrico gerado, portanto vai ter uma diferença de potencial entre essas duas placas, e a gente pode definir o que a gente chama aqui de capacitância. A capacitância é dada pela carga em uma dessas placas dividido por essa diferença de potencial aqui. E para este caso, para placas paralelas, com essa área aqui muito maior que essa distância D entre as duas placas, ou seja, a gente está desprezando aqui efeitos de borda, essa capacitância ela é dada por ε0, aqui é ε0 a área dividido pela distância D, tá certo? Então esse aqui é um negócio interessante também, a gente vai utilizar isso mais para frente. Depois a gente fala de corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Né? Corrente elétrica é a taxa, é definido como sendo a taxa com que a carga varia no tempo, tá certo? Então a corrente elétrica, por exemplo, nesse fio aqui, é a taxa com que a carga varia no tempo ao decorrer desse fio aqui, tá certo? E a gente pode escrever a corrente também como sendo a integral nessa área aberta dessa densidade de corrente J escalar dA. Vocês estão vendo que essa ideia de fluxo e de integral de caminho está acompanhando a gente o tempo inteiro, então muita atenção a isso. Então corrente elétrica a gente pode definir tanto como sendo dQdt, né, que é a taxa com que a carga varia no tempo, ou então a integral nessa área aberta aqui, tá certo? Então na área aberta aqui a gente podia até escrever aqui uma área aberta aqui fazendo um negócio assim, ó. A gente podia até escrever aqui uma área aberta aqui, tá certo? Então é integral na área aberta aqui que está passando uma certa densidade de corrente. Esse J aqui é densidade de corrente, a unidade desse J é ampere dividido por metro quadrado, tá certo? Então a gente pode definir corrente elétrica dessa forma aqui. Bacana, né? E aí de corrente elétrica tem um negócio muito interessante também que chama equação da continuidade. Isso aqui é um negócio muito bacana, a gente vai tratar isso no decorrer dessa disciplina, então vamos conversar sobre isso aqui um pouquinho. Se a gente tem um volume, uma certa região de espaço que tem uma certa carga elétrica, e vamos supor que essa carga elétrica está diminuindo ou aumentando no tempo, tá certo?
O que a equação da continuidade da carga elétrica me diz é, olha só, isso aqui é muito importante. Então, dado que esse volume tal aqui, tá certo? Esse volume, com certeza, ele é encerrado por alguma certa superfície, tá certo? O que a equação da continuidade me fala é que o fluxo da corrente elétrica nessa superfície fechada aqui é igual ao quê? É igual ao tanto de carga elétrica que variou no tempo dentro desse volume aqui, tá certo? Então, olha só, a equação de continuidade, ela está me falando é isso, ela está me falando que o fluxo da corrente elétrica nessa superfície fechada aqui, ela é igual a menos a taxa de variação da carga dentro desse volume, certo? No tempo. A intuição disso aqui, pelo menos para mim, ela é até muito tranquila. Ou seja, se eu tenho um objeto, pensa, sei lá, eu tenho esse estojo aqui, vamos supor que ele está carregado. Se a carga dele está diminuindo no tempo, significa que existe alguém tirando carga desse camarada. Quem vai estar tirando carga desse camarada é, de alguma forma, existe alguma corrente sendo transportada por isso aqui, tá certo? Ou uma corrente elétrica tirando carga daqui ou introduzindo carga aqui. Vocês podem pensar no gerador de Van de Graaff. O gerador de Van de Graaff, ele tem aquele capacetão dele ali, né? Aquele camarada ali ele vai ser carregado por o quê? Por aquela bobina de borracha que tem, né? Tem uma certa bobina de borracha ali, não é bobina, não, uma corrente de borracha ali. Essa corrente de borracha atritando, ela vai transportar a carga para aquele capacetão. Ou seja, está existindo alguma certa corrente, algum certo transporte de carga de uma parte até aquele capacetão. Aqui é a mesma coisa. Olha só, a gente tem aqui esse volume aqui que tem densidade de carga ρ, certo? Esse ρ aqui é densidade de carga. Tá certo? Essa densidade de carga está escrita aqui, está dentro dessa integral aqui. Então, olha só, o fluxo de corrente elétrica que está para fora ou para dentro dessa superfície S vai ser o quê? Vai ser menos a taxa de variação da carga no tempo, tá certo? Então vai ser menos a taxa de variação da carga no tempo, ou seja, se existe uma corrente elétrica adicionando carga numa certa região do espaço, significa que a carga ali vai mudar, tá certo? Isso é essencialmente o que a equação da continuidade está me contando. O que a equação da continuidade está me contando é que se existe uma taxa de variação da carga elétrica numa certa região do espaço, é porque houve carga elétrica sendo transportada para essa região ou sendo retirada dessa região. Em resumo, a equação da continuidade me diz que se existe carga variando no tempo numa certa região do espaço, é porque houve corrente elétrica transportando carga para essa região ou retirando carga dessa região, tá certo? Essa que é a ideia da equação de continuidade. Isso aqui vai ser muito importante, então eu vou ler de novo. O que a equação da continuidade da carga elétrica está me falando é que o fluxo da corrente elétrica, o fluxo dessa densidade de corrente numa superfície fechada, então eu estou falando de uma superfície fechada, isso é igual ao tanto que a carga que está dentro dessa superfície, aqui está me falando da carga dentro da superfície, certo? Olha só, aqui é o fluxo da densidade corrente na superfície. Essa integral aqui de ρ d tal, isso aqui está me falando da carga dentro dessa superfície, porque eu estou falando o volume inteiro. Então, olha só, o que a equação da continuidade está me falando é que o fluxo da densidade de corrente elétrica que atravessa essa superfície fechada, isso aqui vai ser igual à taxa com que a carga elétrica varia dentro dessa superfície fechada, ou nesse volume que é encerrado por essa superfície, tá certo? Isso aqui é muito importante, então vamos tentar ficar atento com isso. Muito bacana. Depois que a gente falou isso tudo de corrente elétrica, de campo eletrostático e tal, vamos falar um pouquinho de campo magnético. Então a gente começa falando de campo magnético de uma forma um pouquinho diferente da lei de Coulomb. Na lei de Coulomb a gente tinha duas cargas, tá certo? A gente queria saber qual que é a força elétrica que uma carga exercia na outra. Campo magnético vamos falar um pouquinho diferente. Vamos supor que eu tenho uma carga aqui Q, e essa carga aqui possui uma certa velocidade na presença de um campo magnético. Quem que gera esse campo magnético, daqui a pouco eu vou falar. Mas vamos supor que existe essa entidade que eu chamei de campo magnético no espaço, e eu quero saber qual que é a força que essa entidade campo magnético exerce numa carga Q que possui, isso é importante demais, que possui velocidade com relação a esse campo, tá certo? Então olha só, aí experimentalmente a gente nota que a força que essa carga que possui essa velocidade
que está na presença desse campo magnético que eu chamei de B, a força que essa carga aqui sente, ela é dada por essa seta F aqui e ela é dada por esse camarada aqui. Ó. A força nessa carga Q, que possui uma certa velocidade V na presença de um campo elétrico, ela é dada pela carga Q vezes a velocidade, certo? Isso aqui produto vetorial com o campo magnético. Ou seja, essa força magnética nessa carga Q, ela é perpendicular tanto à velocidade, ela é perpendicular também ao campo magnético. Tá certo? É o que está escrito aqui. Ó. A força magnética ela é perpendicular à velocidade, a força magnética ela é perpendicular ao campo magnético. Então essa força, dada essa carga Q, que possui uma certa velocidade na presença de um campo magnético B, ela sente essa força magnética. Mas quem que gera esse campo magnético? Gerar campo magnético é um negócio que essencialmente a gente tem que ir obrigatoriamente para a mecânica quântica, tá certo? Eu vou deixar na descrição um teorema que mostra isso. Mas para a gente aqui, na física 3, na física 4, a gente pode assumir que campos magnéticos eles são gerados por fios que são percorridos por uma certa corrente elétrica, tá certo? Então se eu tenho aqui, por exemplo, esse anel circular que passa essa corrente elétrica I aqui nesse anel, nesse sentido aqui, o campo magnético ele vai ser dado nesse sentido aqui, tá certo? Então a gente usa sempre a regra da mão direita. Para mim vai ficar ruim de fazer aqui por conta do vídeo. O vídeo às vezes ele inverte o que é direita e esquerda, mas só que a gente tem que utilizar a regra da mão direita. Então, dada que é a regra da mão direita, a gente pega aqui, a gente engloba esse fio com a mão direita e a gente passa aqui, faz aquela regrinha de fazer assim, ó, aqui é a minha mão direita, foi mal se tiver invertido. Mas a gente coloca o dedão na direção da corrente e passa aqui, finge que essa aqui é a direita, se não tiver na direita, aí eu posso até inverter, né? Eu vou inverter aqui na edição. Mas se a gente coloca aqui o dedão na direção da corrente, a gente faz assim e aí vai me dar a direção do campo magnético. Então tá certo? Então o campo magnético ele vai passar aqui dentro desse anel aqui, saindo aqui para fora aqui dessa forma, tá certo? E os campos magnéticos também, eles podem ser gerados por, isso aqui não é uma borracha, né? Por ímãs naturais, tá certo? Ou objetos magnetizados, tá certo? E isso aqui é um negócio que tem que falar de domínios magnéticos, vocês vão tratar isso lá no eletromagnetismo, isso aqui não é assunto para aqui agora não, tá certo? Mas o campo magnético ele é gerado por correntes elétricas ou por objetos que possuem magnetização natural ou mesmo artificial, beleza? E uma coisa importante sobre campos magnéticos é o seguinte, o fluxo do campo magnético, ele é sempre, o fluxo do campo magnético numa área fechada, isso que está escrito aqui, ó, o fluxo do campo magnético numa área fechada, ele é sempre igual a zero. Então, o fluxo do campo magnético numa área fechada, ele é sempre igual a zero. Isso vem de um fato experimental que me fala que não existem monopolos magnéticos. Ou seja, não existe só igual no campo, quando a gente está estudando lei de Coulomb, a gente tem lá uma carga positiva e uma carga negativa. A gente pode ter isso. Para campos magnéticos, não. Aqui também a gente tem dois tipos, vou chamar assim. A gente tem um tipo que ao invés de chamar de positivo ou negativo, a gente chama de norte e sul, mas a gente nunca vai ter um norte separado do sul. A gente sempre vai ter aqui o norte e o sul juntos. Se eu pegar esse ímã aqui, partir esse camarada aqui em dois, se eu pegar aqui, sei lá, e partir esse camarada dessa forma aqui em dois, eu vou continuar tendo aqui norte e sul. Os domínios magnéticos eles vão se rearranjar de forma a isso aqui está sempre valendo. O fluxo do campo magnético numa superfície fechada ele vai ser sempre nulo, tá certo? Ou seja, não existem monopolos magnéticos, tá certo? Não vai existir um norte sozinho e um sul sozinho magnético, tá certo? Só artificialmente em coisas extremamente específicas que isso já foi construído, mas nem entra no caso aqui não. E o fato do fluxo do campo magnético numa área fechada ser sempre nulo, isso me indica que o campo magnético também pode ser escrito com relação a um potencial. Mas não vai ser igual ao potencial elétrico, ele vai ser um potencial que a gente chama de potencial vetor. Isso aqui não é assunto para essa disciplina, mas eu achei importante isso já ser citado para quem quiser dar uma pesquisada, dar uma olhada aí, tá certo? Então o campo magnético, isso aqui é uma coisa muito importante para a gente, que o fluxo do campo magnético numa superfície fechada ela é sempre igual a zero. Até então, nunca foi detectado um monopolo magnético. Então, o fluxo do campo magnético ele é sempre igual a zero. Numa superfície fechada, ele é sempre igual a zero. Bacana. Mas como calcular o campo magnético? Então, eu falei que quem gera campo magnético
é um ímã natural ou uma corrente elétrica, então dada que uma corrente elétrica, por exemplo, que passa aqui nesse fio aqui azul, e ela tem essa direção aqui dessa setinha aqui, qual que é o campo magnético gerado por essa corrente elétrica? Então ela é dada aqui pela lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart é esse camarada que está aqui em cima, também segue o princípio de superposição, então a gente pode integrar, a gente pode separar esse fio de corrente por vários elementozinhos de corrente, e a gente pode calcular, por exemplo, qual que é o campo magnético gerado nesse ponto de espaço aqui. Então, em geral, o campo magnético ele vai fazer uma circulação, então a gente coloca o dedão no sentido da corrente, a gente circula esse fio para saber qual que é a direção. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, o campo magnético ele vai estar entrando aqui para dentro da tela, e no lado de cá, o campo magnético ele vai estar apontando para fora aqui da tela. Então, a gente, em geral, representa dessa forma aqui, tá certo? Então, é essa que é a ideia aqui da lei de Biot-Savart. Vocês já fizeram vários cálculos com relação a isso. Aí, quando a gente fala aqui de lei de Biot-Savart e tal, e aí a gente encerra a parte de estática, tanto de estática de campo elétrico quanto de estática de campo magnético, tá certo? A gente encerra essa parte. E aí a gente começa a falar um pouquinho de eletrodinâmica, isso já no curso de Física 3. Então a gente começa a falar da lei de Faraday. A lei de Faraday é um negócio muito interessante, que ela me fala o seguinte, ela me fala de força eletromotriz. Então, o Faraday talvez ele foi um dos maiores gênios da ciência de todos os tempos. É impressionante, os trabalhos do Faraday são impressionantes. Ele que introduziu esse conceito, assim, não matematicamente, mas intuitivamente ele introduziu o conceito de campo, o conceito de linhas de força. É impressionante, os trabalhos de Faraday são absurdo, é completamente absurdo o tanto que o cara era genial, Então ele notou o seguinte, ele notou que se eu tenho aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho um fio aqui, que ele não tem nenhum gerador de corrente nele, tá certo? Mas eu tenho um fio aqui condutor. Se eu variar o campo magnético, ou se eu variar o fluxo do campo magnético que atravessa esse fio aqui, ele viu que é gerada uma corrente elétrica nesse fio, tá certo? Então, se é gerada uma corrente elétrica nesse fio aqui, a gente pode falar de uma certa força eletromotriz, ou seja, como se tivesse um campo elétrico conduzindo aqui essas cargas aqui nesse fio, tá certo? Então, a lei de Faraday, o que ela vai me falar é sobre a força eletromotriz. Então, ela me fala que a força eletromotriz, que é definida como sendo a circulação do campo elétrico nesse caminho fechado, então tá certo? Então, olha só, a força eletromotriz é a integral de caminho fechado do campo elétrico nesse caminho fechado. Aí vocês lembram lá atrás que para o campo eletrostático isso aqui era zero, tá certo? Mas para o campo eletrodinâmico isso deixa de ser verdade, eu falei isso lá atrás. Então olha só, a força eletromotriz ela é igual a essa integral do campo elétrico nesse caminho fechado, e o que o Faraday demonstrou que isso é igual a menos a taxa de variação do fluxo do campo magnético nessa área aberta. Note só o seguinte, qualquer caminho fechado encerra uma área aberta, tá certo? Então esse caminho fechado dado por esse anel aqui, ó, ele encerra uma área aberta, que é essa área aqui, ó. Então aqui eu tenho uma área, vou chorar aqui de verde, eu tenho uma área aberta aqui, tá certo? Então o que a lei de Faraday vai me contar é que a circulação do campo elétrico nesse caminho fechado é igual a menos a taxa de variação do fluxo do campo magnético nessa área aberta. Qual área? E aqui novamente é muito importante a gente ressaltar que esse caminho fechado aqui, ó, ele está intrinsecamente relacionado a essa área aberta aqui, ó, tá certo? Não é qualquer caminho fechado e nem qualquer área. É a área que é encerrada por esse caminho fechado. Eu não posso pegar qualquer área. É a área que é encerrada por esse caminho fechado. Então o que a lei de Faraday me diz é isso. É que se eu variar o fluxo de campo magnético numa certa região do espaço, isso gera uma força eletromotriz nessa região do espaço, tá certo? E depois isso foi estendido, que não precisa nem de ter esse fio aqui condutor. Se eu tiver uma variação de campo magnético numa região do espaço, eu gero uma circulação de campo elétrico nessa região do espaço. Então isso aqui é um negócio muito poderoso, isso aqui é um negócio muito forte, tá certo? E isso aqui também está relacionado com a lei de Lenz, né? A lei de Lenz ela está incluída aqui nesse sinalzinho, que ela vai me falar o seguinte, que basicamente é que a natureza ela não gosta muito de variação. Ou seja, se eu aumentar o fluxo de campo magnético, então eu vou tentar diminuir essa variação, como eu vou tentar gerar aqui um campo elétrico nesse fio, tal que vai tentar diminuir essa variação do fluxo do campo magnético.
tá certo? Então a lei de Lenz ela está incluída aqui nesse sinalzinho de menos, e aí isso tudo vocês já viram também lá na física 3, beleza? Depois a gente vê que a lei de Ampère, isso aqui é muito, lei de Faraday é muito importante. Então tentem dar uma pensada nisso aqui. Dentro da lei de Faraday aqui está incluída a lei de Lenz está incluída nesse sinalzinho de menos aqui, tá certo? A ideia da lei de Lenz é, se eu aumento o fluxo do campo magnético, ou seja, se eu aproximasse um ímã de baixo para cima nesse fio aqui, eu ia gerar uma corrente nesse fio, tal que o campo magnético gerado por essa corrente, ela vai ser contrária a esse aumento desse fluxo externo que eu estava colocando, tá certo? Então tentem dar uma pensada nisso, que isso é um negócio muito, muito interessante. Mas como isso aqui é um vídeo de revisão, eu não vou ficar me estendendo tanto, certo? E depois a gente fala aqui da lei de Ampère. A lei de Ampère ela vai me contar, assim como a lei de Gauss, né? A lei de Gauss ela era utilizada para a gente saber, dado uma certa simetria, para a gente saber qual que era o campo elétrico gerado por uma distribuição de carga, tá certo? A lei de Ampère ela vai ser muito útil também para saber qual que é o campo magnético, mas ela vai ser muito útil também quando a gente tiver simetria. Então, por exemplo, o que a lei de Ampère vai me falar é que a circulação do campo magnético num certo caminho fechado é igual a μ0 vezes a corrente envolvida por esse caminho fechado, tá certo? Então, olha só, dado que eu tenho aqui uma corrente passando aqui eu já desenhei esse caminho fechado. Então, dado que eu tenho aqui uma corrente J passando por esse fio, se eu quero saber qual que é o campo magnético gerado por esse fio aqui, supondo que esse fio aqui é muito longo, tá certo? Se eu quero saber qual que é o campo magnético gerado por esse fio aqui, por essa corrente que passa nesse fio, basta eu pegar aqui, ó, a circulação desse campo magnético nesse caminho fechado, ela vai ser igual a μ0 vezes a corrente envolvida por esse caminho fechado. Porque nota só o seguinte, todo caminho fechado encerra uma área, certo? E atravessando essa área eu posso ter várias correntes elétricas atravessando essa área aqui, tá certo? Então o que a lei de Ampère vai me falar é isso. Ela vai me falar que a circulação do campo magnético nesse caminho fechado é igual a μ0 vezes a corrente envolvida por esse caminho fechado. Então, novamente, assim como eu fiz lá na lei de Gauss, que eu relacionava a carga envolvida com a integral da densidade de carga no volume, qual volume encerrado pela superfície fechada da lei de Gauss, aqui eu vou pegar que essa corrente envolvida, ela vai ser o quê? Ela vai ser integral nessa superfície de J escalar dA. Quem que é essa superfície aqui? É justamente a superfície encerrada por esse caminho fechado. Então as coisas aqui estão muito conectadas, né? Então é um negócio até bastante interessante. Então, para finalizar aqui, eu queria só colocar as expressões para energia, né? Quando a gente estuda capacitor, a gente viu que a energia do campo elétrico aqui dentro de um capacitor, dentro do capacitor vocês viram que tem aquele campo elétrico lá, a energia contida no campo elétrico no capacitor é dada por meio de ε0 E ao quadrado, e quando a gente estuda indutor, nessa revisão que eu não falei de indutor, mas quando a gente estuda indutor, a gente vê que a energia do campo magnético dentro do indutor é igual a B ao quadrado dividido por 2 μ0, certo? Esse μ0 aqui eu acho que ele chama permeabilidade magnética do vácuo também. Nessa disciplina a gente só vai tratar de coisas no vácuo. Então termina aqui essa revisão. Não sei se ela ficou boa, se ela ficou confusa, mas espero que tenha dado para entender a intuição. Note só o seguinte, eu coloquei um tanto de equações aqui. Física 3 não é um conjunto de fórmulas, não é um sumário de fórmulas. Eu quis fazer essa revisão mais para vocês tentarem lembrar da intuição por trás de todas essas leis. E principalmente de como relacionar essas superfícies fechadas com volume e esses caminhos fechados com superfície. E com superfície aberta, tá certo? Então tentem refletir sobre isso e tentem relembrar essas coisas de Física 3. Beleza? É isso, um grande abraço. Falou, tchau.